Boa noite, minhas irmãs, boa noite, meus irmãos queridos. O tema de hoje é um tanto quanto, assim, eu achei, Ronald, não sei se foi você ou Clóvis que colocou, educar a maledicência. A maledicência, ela em si é um mal. O grande filósofo tribuno Cícero, romano, ele tinha uma frase que ficou célebre, em que ele diz: fala para que eu te veja. Muita gente coloca: escreve para que eu te perceba melhor. Porque a palavra, ela tem uma função muito importante no desenvolvimento da humanidade. Os homens da caverna, eles não sabiam se comunicar através dos sons, e quando articularam a primeira palavra, da primeira palavra até as grandes descobertas, foi um salto. Antes eles estavam estagnados, porque a comunicação é a base da evolução humana. Nós precisamos nos comunicar. O verbo, quando ele é bem dito, bem falado, bem colocado, ele consegue modificar nações, modificar todo um mundo que existia e que passa a não existir mais depois daquele levante através de discursos de algumas pessoas que na humanidade fizeram a diferença, como Mahatma Gandhi, que foi o grande apóstolo da paz. Ainda hoje a espiritualidade confirma que ele, ao lado de Francisco de Assis, é o mentor da paz no mundo. Então todos os trabalhos da paz do mundo é feito por esse grande e extraordinário espírito, junto com a equipe de Francisco de Assis. Mahatma Gandhi, em nenhum momento ele deixou de falar da paz. E quando perguntavam qual era o caminho para a paz, ele dizia: a paz, não há um caminho para a paz. A paz é o próprio caminho. É uma decisão que se toma. Então, determinadas colocações de Gandhi vão fomentando a paz do mundo. Martin Luther King Jr., nos Estados Unidos, um pastor protestante, ele se levanta, faz aquela aglomeração de pessoas contra o apartheid na Louisiana, e que o seu discurso é tão perfeito que consegue mudar o perfil estadunidense como era na época, praticamente uma escravidão que ficou instaurada depois da própria escravidão. Essa escravidão persistia por conta de uma segregação racial muito violenta, o preconceito contra os negros americanos. E ele, através da sua vida e da sua pregação, que ele era um pastor protestante, Martin Luther King Jr., ele juntou 250 mil pessoas na praça e mudou o mundo. Foi morto, foi assassinado por conta dos seus ideais de não violência ativa que levava à paz. Então ele chegava para uma criança negra e dizia para ele nas escolas: você é fraco ou você é forte? E o menino dizia: eu sou forte. Então, o forte jamais agride. O homem que é forte não precisa agredir o outro. Quem agride é o fraco, que não tem como ser forte, então parte para uma outra possibilidade que não seja a da condição humana, a do diálogo. Então você é forte. Aquele pequeno negro dizia: sou forte. Ele disse: pois você vai suportar todas as agressões que fizerem contra você na escola, sem sequer levantar um braço para agredir, que você não precisa disso. Você é forte. E isso nas escolas negras começou a fomentar, e o negro, ele era o símbolo da paz na sociedade. Incomodava, porque
todas as ironias, todas as provocações que se faziam contra os negros, eles, auridos de uma força que foi dita por aquele homem que foi um Marte, e depois que ele morreu, suas lições ficaram ainda mais poderosas. Então o negro se transformou numa força muito grande e acabou, inclusive com aquela organização que eles tinham, que matava os negros, a Ku Klux Klan, que ainda existe, mas totalmente clandestina, hoje é perseguida pela justiça, é como o nazismo hoje, inclusive era um dos braços do nazismo naquela época. Então nós temos que entender a importância da palavra falada, e da mesma forma que nós iluminamos o ambiente com a palavra, e eu não sei se vocês já fizeram, nós pegamos o evangelho, inclusive tem aqui nas consultas espirituais, diz para ler o evangelho em casa, não é? Vocês recebem, muito importante. O evangelho tem uma força tão grande, essas palavras que aqui estão escritas, quando você começa a falar, você começa a modificar o ambiente em que você vive. Essa palavra é tão carregada do plasma divino, essas palavras que foram colocadas por Jesus, do evangelho, que você consegue mudar o ambiente, mudar as vibrações do ambiente. Muitas pessoas com dificuldade de fazer oração, às vezes tomada por uma perturbação espiritual, basta repetir o nome Jesus, 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 e essa vibração sonora do nome Jesus começa a mudar o perfil que está ali envolvendo, e toda aquela perturbação se afasta, e você tem condição de orar, tem condição de fazer as suas orações, porque a palavra tem uma força extraordinária como própria manifestação universal. Só que, da mesma forma que pode ser utilizada como instrumento de luz, a palavra também, pelo nosso próprio livre-arbítrio, pode ser utilizada de uma forma negativa, em que nós nos enchemos a nossa boca de lama espiritual, de fluidos deletérios, quando nós passamos a utilizá-la como instrumento do mal. E aí vem o tema da palestra de hoje: maledicência. Eu tirei aquele negócio de educando a maledicência, porque não tem como educar a maledicência. A maledicência é o mal em si. A maledicência é o famoso fuxico. Mas um fuxicozinho não é pecado, não. É um crime, não é pecado, é crime. Para vocês verem a força que tem um fuxico, recentemente vocês viram as pessoas invadindo a Caixa Econômica. Não foi? Agora, negócio de uma semana atrás. Menos de que isso. Sábado e domingo, exatamente. Uma calúnia. Exatamente o que aconteceu foi o fuxico. Olha o poder que tem. No Brasil inteiro, eles destruíram algumas agências da Caixa Econômica. Quebraram vidraças, quebraram as máquinas. As pessoas por conta dessa maledicência ativa. Alguém, utilizando as redes sociais ou não, levou essa conversa de que Dilma iria acabar com Bolsa Família, semeou esse caminho, e as pessoas começaram aí entra o fuxico, a maledicência, e sai comendo aquilo de uma forma avassaladora. Você que numa comunidade que tem 200, 300 pessoas, você diz aqui, você nem terminou de dizer, já no outro lado da rua já vem de volta, já está vindo novamente aquele negócio, e é um crime. Então se você entra nessa vibração, nessa sintonia, você está cometendo um crime. É o famoso fuxico. Fuxico que tem um poder extraordinário, que ele vai se transformar num boato. E não existe o fuxico sem o crime, sem a calúnia. Porque quem conta um conto, aumenta um ponto. Nunca é perfeito. Eu já vi, nós fazíamos aqui, que eu sou da Mocidade Espírita, Bezerra de Menezes, dessa instituição, e a gente fazia isso, era um exercício,
de como a maledicência se instaurava. Pegava aqui duas pessoas, pegava algumas pessoas, separava do grupo e dizia para o grupo, lia aquilo que aquela pessoa ia dizer. E chamava uma delas e lia para elas aquilo ali. Parará, parará, não era, Ronald? Assim, exatamente assim? Então ela ia para frente e lia. E dizia, agora você vai dizer para outra pessoa. E chamava outra pessoa. E a outra pessoa chegava junto dela e ela dizia, mas tinha que dizer a senha. A senha é assim, não conte a ninguém. Pronto, a senha é essa. Você dizia todinho e terminava dizendo, não conte a ninguém. Quando ele dizia isso, o outro já vinha com outra história. E a gente começava a rir, né? Porque a gente que ficava assistindo, todo mundo assistindo e vendo o poder do mal. Porque quem ia contar a história aumentava, mudava. E você vendo ao vivo as coisas. Quando chegava no último, que eram 10 pessoas, chegava na 10ª pessoa, a história era outra. Não tinha nada a ver com aquela história que foi contada no início. Porque é o correio desgraçado, esse da maledicência. Que nós somos livres e estamos sós, podemos inventar o que quisermos. E quando nós dizemos ali, aquela pessoa vai dizer a outra, aquela outra vai dizer a outra, aquilo vai se espalhando. E aquela outra que disse aquela outra, não só diz a ela, diz a outra, e aí é uma pirâmide que não tem mais fim. Então a maledicência é um dos crimes aos olhos de Deus, tão terrível quanto o assassinato. Não há diferença em você assassinar uma pessoa, porque você está matando aquela pessoa. Uma pessoa é boa, Ronald Borges, que eu estou usando ele como Cristo aqui. Ronald não está aqui e eu vou falar de Ronald, tem alguma rixa contra Ronald. Eu chego e diz, olha meus irmãos, mas Ronald aconteceu isso e sempre foi aumentando. Então quando eu aumento eu estou caluniando, inventando uma história. E todo mundo fica preparado contra Ronald. E quando Ronald chega, coitado, inocente, não fez nada daquilo, então ele encontra um ambiente hostil. Todas as pessoas tomadas, às vezes até de ódio contra ele. Tomadas de uma decepção, no mínimo uma decepção. Ele foi simplesmente uma vítima dessa maldade chamada maledicência. Então não há como educar a maledicência. Nós temos que tirar isso de dentro de nós, para que nós sejamos mais felizes e tenhamos mais satisfação plena de quem nós somos. Uma autoestima elevada não pode fazer esse tipo de coisa. Como você vai se olhar no espelho e dizer, eu sou um canalha, eu saio falando da vida alheia? É a mesma coisa. Então falar da vida alheia, fuxico, boato e maledicência é a mesma coisa. O grande filósofo grego chamado Sócrates, praticamente o pai da filosofia. A filosofia antiga foi criada por Sócrates, que não deixou nada escrito. Inclusive ele era contra escrever alguma coisa. Ele achava que o homem, ele deve dizer as coisas, não escrever. E Sócrates, ele tinha isso na vida dele, que toda notícia que chegava para ele, ele passava nos 3 crivos. Era 3 formas de analisar aquela notícia. E tem uma vez que um dos seus discípulos chega, Sócrates, rapaz, eu tenho algo para te contar sobre Apolônio, que era uma das pessoas da sociedade ateniense. E Sócrates diz, mas você já passou pelos 3 crivos? Aí aquele jovem diz, 3 crivos? Que crivo? Sócrates diz, o crivo da utilidade. É útil o que você vai me dizer? Acho que não, Sócrates. Acho que não é útil não. Aí Sócrates diz, deixa-me fazer outra pergunta. É bom? O que você vai me dizer é bom? Ele traz a bondade no seu bojo? E o jovem, absolutamente, Sócrates, não tem nada de bom nisso aqui não. E ele, o terceiro crivo é o da verdade. Isso que você está me dizendo é verdadeiro? Você viu acontecer? Não vi acontecer não. Aí Sócrates, então é melhor te calar.
eu não quero saber o que tu vem me dizer. Te cala. Porque se não passou nos 3 crivos, é melhor você calar. Se nós fizéssemos esse tipo de armadura, que isso é uma proteção contra o mal, todas as vezes que alguém viesse dizer alguma coisa para a gente, hoje nós seríamos espíritos de luz. Então não teríamos nem o obsessor, o espírito que é nosso inimigo, e a obsessão se dá muito disso. O espírito só visa, a única coisa que ele consegue vislumbrar, ele não vê mais nada além disso, é a vingança. E para fazer a vingança contra nós, ele vai utilizar-se de qualquer meio, não importa os meios, para que ele possa alcançar os fins. Algumas pessoas também fazem isso, fazem o papel também desse mesmo espírito obsessor. Então a palavra obsessão não é um apelido, é porque ele está preso a uma monoideia. E em psicologia, essa prisão naquela ideia chama-se de uma obsessão. A pessoa fica presa daquela obsessão. Ele é que é uma vítima daquela sua ideia única de vingança. Não consegue pensar. Não, a mãe dele vem falar com ele, ele não vê a mãe. Quando chega na casa espírita, que a gente vai conversar com esses espíritos, muitos deles não levam nem a possibilidade de que estão vivos ainda. Como conceito, vivo como conceito. Eles acham, eles dizem, não, mas ele me matou. E aí você podia chegar para ele e dizer, como ele lhe matou? Se você não está vivo? Isso às vezes é um choque para o espírito. Não, ele me matou. Sim, mas você não está vivo? Estou. Sim, mas ele não lhe matou? Matou. Mas você não está vivo? Estou. E aí? Aí eles... É um choque. Porque a obsessão deles naquele processo de vingança é tão terrível que eles não conseguem se afastar. Não conseguem mudar o pensamento. Porque se eles conseguissem, eles seriam recuperados. Porque a espiritualidade vive procurando esses espíritos para despertá-los, para acordá-los, para ampará-los, para socorrê-los, para que eles possam continuar vivendo. Eles são nossos irmãos, muito queridos. Eles, para Deus, são tão importantes quanto o mais santo espírito que pisou na terra, o próprio Cristo. Para Deus, esses espíritos que ainda estão no processo de inferioridade espiritual e de ódio, é tão importante como Jesus, porque um dia ele também será um Jesus. Então Deus não vê distinção. Por isso que nós não podemos alimentar nenhum sentimento de ódio por esses espíritos. Por isso que o perdão de Jesus se faz tão importante todos os dias da nossa vida. Mas eles trabalham muito bem a maledicência. Chegam para nós e fazem a nossa cabeça contra determinadas pessoas, que às vezes é um benfeitor, uma pessoa que está sendo benfeitor, o marido contra a mulher, olha, ela está te traindo, e você? E o espírito, você não vê o espírito, e ele, ou então diz para a mulher, ele está lhe traindo, coitado, está trabalhando até tarde. Não, ele não está trabalhando não, o espírito sabe que ele está trabalhando, mas chega para a mulher e diz, ele não está trabalhando, ele está na farra com os amigos, com as amigas, ele está com mulher, não sei o que. A mulher começa se ela não tiver valentia moral suficiente para rechaçar esse tipo de maledicência, de calúnia que aquele espírito está fazendo, ela vai transformar o lar num campo de guerra, que é exatamente o que esse espírito está querendo. A intenção dele é só essa, é transformar aquele campo num lugar em que eles tenham acesso. Porque enquanto está tudo bonitinho, tudo funcionando corretamente, diante das normas divinas, oração na hora certa, o pensamento de bondade, de entendimento, o pensamento de misericórdia diante dos outros, inclusive diante dos erros dos outros que nós temos que ter. Porque se nós não tivermos misericórdia com o erro do outro, quem é que vai ter misericórdia? Jesus diz, na medida que medirdes, vós sereis medidos.
Na medida que medirdes, sereis medidos. Então, se não temos misericórdia, não podemos nem suplicar a misericórdia divina. É dando que se recebe. Francisco de Assis diz naquela música tão linda, primorosa, né? É dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado. Então nós precisamos, olha, se nós seguíssemos os preceitos do Evangelho, se nós tivéssemos um pouquinho mais de intimidade com o Evangelho, esse mundo seria um paraíso. Todos se amariam. Os funcionários trabalhariam muito melhor, produziriam mais. Os patrões seriam mais humanos, conseguiriam ajudar nas pretensões daqueles seus funcionários. Os lares seriam os ambientes de bênçãos, porque o marido amaria a mulher amaria o marido, sem limite, sem desconfiança, sem nenhum mal. Os filhos caminhariam numa linha reta em direção ao seu crescimento, ao seu futuro. A vida seria profícua, seria venerada como a vida deve ser venerada. Em todos os sentidos, a gravidez, ninguém jamais abortaria. Nenhum pai bateria num filho, nenhum filho diria nada contra o pai. Não haveria espíritos inimigos, porque o amor já estaria instaurado na terra. Porque todos tinham misericórdia e compaixão dos outros. Todos se amavam. Todos faziam do seu lar um ambiente de paz e de refazimento das forças, das energias. Mas não é o perfil de um mundo tão atrasado como o nosso. E nós sintonizamos com essas forças que ainda estão vinculadas ao mal. Nós ainda nos vinculamos. Então somos presas. Somos presas, não só dos espíritos, mas dos encarnados também. Determinados ambientes, as pessoas são... Nós somos praticamente um ambiente de bebida. Você é obrigado a beber. É preciso ter uma força moral muito grande para você dizer, não, mas eu não bebo mais. Todo mundo fica contra você, obrigando você a fazer aquilo. Lá no meu interior, houve uma época, no passado, obviamente, que todo homem tinha que ter uma mulher fora do casamento, porque senão desconfiavam da masculinidade daquele homem. Eu vi isso de perto, de muito perto. O envolvimento espiritual das mentes, todas vinculadas naquele sentido, faz você errar. Por que aqui no carnaval é uma loucura só? Porque sintoniza, aquele batuque, aquele tipo de batuque, de coisa, faz com que você entre em sintonia quase que imediata naquele ambiente. Então você é capaz de beber aquelas porcarias, tomar droga, porque a bebida também é uma droga, e qualquer outra droga que passe na sua frente você pega. Se você for para Olinda, naquelas ladeiras, na subida e na descida, você vai cheirar aquelas lança-perfume, aquele negócio todinho lá. Porque você entra imediatamente em sintonia. Nós somos energia. Nosso corpo é de energia. Eu estava lendo hoje o Einstein dizendo, os materialistas se acabaram por falta de matéria. Porque não existe a matéria. Está comprovado que isso aqui é energia. Isso aqui é energia. Somos energias. Nós somos feitos da mesma luz das estrelas que nós vemos aqui. Nós somos feitos de energia. Então, aquele tipo de energia avassaladora que você vê quando essas bandas de forró, não pode nem chamar aquilo de forró. Né? Forró é trio nordestino, Luiz Gonzaga, Jacques do Pandeiro, que fala do amor. Ninguém vê mais isso hoje em dia. Essas bandas que chamam forró estilizado. Absurdo o que fazem com os jovens nossos. Eu estava vendo uma matéria no Jornal do Brasil, o jornalista dizendo que estava assistindo estava no aeroporto e ficou vendo a televisão, estava passando um desses DVD de uma banda dessas aí, e num determinado momento
o homem se levanta e pergunta: tem prostituta aí? E diz que todas as mulheres se levantam de uma vez gritando: ei, levanta as mãos, todas elas. E ele fica perguntando, o jornalista: em que ponto nossa sociedade chegou de desmoralização? Entende ele a questão da energia que nós entendemos. Por isso a importância do passe, porque todos somos feitos de energia. Então, quando vem uma pessoa com aquela condição moral de aplicar um passe, e ele primeiro aplica um passe dispersivo, vai tirando as energias que ficam agregadas no nosso corpo perispiritual, que é de energia, no nosso duplo etérico, que é de energia pura. Então, aquele passe começa a diluir aquelas energias que ficam pregadas. E aquela energia pregada que foi de algum ambiente ou de alguma mente que produziu aquilo ali, sempre foi a mente de alguém que produziu, ou você num estado de desespero, de cólera, de ira, ou as outras pessoas, o ambiente que você estava produziu aquela energia e ela fica produzindo efeito. É como se ela fosse um plasma pensante. Ela mantém, é como se for de suicídio, ela fica mandando você suicidar. Ela fica impregnada no seu perispírito. Quando o médium vem e aplica um passe e retira aquelas energias, você se liberta. Então é uma espécie de limpeza energética do seu perispírito. Faz a limpeza. Depois ele vem com a ajuda do espírito que está com ele. Todos eles têm esse espírito ali, que já ficam ali para introduzir. Só vai utilizar do médium as energias, os fluidos do médium, fluido vital, para misturar com o fluido que ele traz do mundo espiritual, que é fluido da natureza, fluido que ele traz dos ambientes espirituais, e vai inocular e vai colocar dentro da sua organização, do seu corpo físico. Seu corpo físico não, do seu corpo espiritual, seu corpo perispiritual. Então, quando ele coloca aquelas energias, você se reabastece. Você fica mais forte espiritualmente. Você fica equilibrado, seus pensamentos começam a tomar o norte. Você começa a ficar uma pessoa mais normal, mais sintonizada com o bem. Que nós somos filhos de Deus. Nós somos criados para o bem. Esse ser de energia, ele é manipulável. Então, quando a gente vem falar de que nós somos influenciados muito mais do que a gente pensa, isso tem uma das perguntas do Livro dos Espíritos. Pergunta se os espíritos têm influência sobre os encarnados. E o Espírito responde: mais do que imaginais, não raro, eles que vos conduzem na terra. Através, e eles são muito ardilosos. Você pensa que é você que está pensando, que ele pensa na primeira pessoa do plural, do singular. Ele não diz você, Clóvis, faça isso. Não diz que você não pensa assim, Clóvis, você não diz assim, eu vou fazer isso. Ele diz aqui dentro de você, ele se pluga a você e diz: eu vou fazer isso, estou com vontade de fazer isso, estou com vontade de beber. Eu vou beber, que eu estou com uma sede de beber agora, eu quero beber um uísque. Eu quero beber, e você diz: eu quero beber. E você repete: eu quero beber. Estou com vontade. Não é você que está com vontade, é o Espírito que está com vontade. E ele vai lhe utilizar como um copo. Nessa mesma linha do pensamento da maledicência, veja como nós chegamos no processo da manipulação espiritual. A mesma coisa, você comete um crime, às vezes não sabe por que cometeu o crime. Quando desperta, está na delegacia. Você foi envolvido de tal forma, quando você desperta, está na delegacia. E outro dia eu estava fazendo uma pregação e a pessoa perguntou: mas peraí, se for o espírito que quis matar e que matou, então qual é a culpa que o médium tem? Pergunta boa, né? Podia ter sido feita por um de vocês aqui. Se for o espírito que matou, qual é a culpa que o médium tem? Toda a culpa. Porque o médium permitiu essa sintonia. A culpa nossa no processo obsessivo é na permissão que nós damos ao nosso perseguidor.
Quando nós permitimos, nós caímos moralmente, nós permitimos sua aproximação. E ele vai nos manipular como se faz com a marionete. Vai manipular aquela marionete. Por isso que nós temos que ter tanto cuidado. O mundo está cheio deles. Existe mais espírito desencarnado nessa condição do que nós pensamos. Mas está chegando o limiar de uma nova era. Os espíritos têm trazido comunicações extraordinárias, fantásticas, desse novo mundo, desde a Gênese de Allan Kardec. Allan Kardec, quando lançou esse homem aqui, quando lançou o livro A Gênese, que é o último livro do que chama de Pentateuco kardeciano, que tem a base da doutrina espírita, ele vai escrever uma revista espírita que é um monumento também de informação espiritual, mas a base está nesses 5 livros, que começa com o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Então, na Gênese, Kardec já vai falar desse limiar da nova aurora, lá quando ele fala da raça adâmica, fala dos exilados, os espíritos exilados que formaram as raças adâmicas, a raça inicial do planeta Terra, e fala que nós estamos entrando numa nova fase espiritual. A Terra deixa de ser um mundo atrasado e vai progredir, vai crescer, mas só vão ficar nesse paraíso, que vai ser um paraíso para nós. O mal não terá vez, vai existir ainda algumas limitações do homem, mas contam os espíritos, a Chico Xavier especialmente, que muitas descobertas científicas vão se dar, a cura de todas as doenças acontece aí nos próximos 50 anos. Nós vamos ter o corpo, nós vamos conseguir ter o corpo, trocar um coração, mas com células nossas mesmo, tronco. Você tem uma cardiopatia, é feita, já hoje, eles têm uma impressora, eu estava vendo recentemente isso, saiu até no Fantástico, eu tinha visto no Discovery. Uma impressora que ela não imprime em papel, ela imprime numa massa, como uma espécie de gesso, é uma massa que eles conseguiram produzir, como uma espécie de um gesso, e ela vai imprimindo, ela faz uma espécie de uma ultrassom aprofundada do seu coração, quase que uma tomografia não, uma ressonância magnética, tipo ressonância do seu coração, e a impressora vai imprimindo o seu coração exatamente do tamanho que ele é, nos formatos que ele tem e com as disfunções que ele tem. Isso já existe hoje. Então os médicos já têm condição de ver como é fora seu coração. Eles pegam aquela matéria e abrem, conseguem abrir seu coração para ver dentro o que é que está faltando, o que é que está errado. Hoje, a ciência já faz isso, né? Quem era que há 20 anos atrás imaginava que você ia ter um telefone e ia falar com o povo, né? Sem ter fio, sem nada, há 20 anos atrás, 30 anos? Ninguém imaginava isso. No tempo do telex, ninguém imaginava o que era o fax. No tempo do fax, ninguém imaginava o que era scanner. Hoje já escaneia o documento. Fax, já era. Aparelho celular, o cara tira o aparelho do bolso, pega aqui, ó. É o documento aqui, tira a foto do documento. Tirou a foto do documento, aperta 3 botãozinhos, já manda para você do outro lado do mundo. Ó, tá aí o documento. E ele vai pegar o documento perfeito, assinado por você, tal, com aquilo, para o outro, lá no Japão, sei lá onde. Agora, telefone celular hoje é tudo, né? Só não consegue ligar, porque também é querer demais, né? Porque as operadoras têm a dificuldade. Você está num lugar, não pega Oi, não pega TIM, não pega Claro, não pega Vivo. Mas é isso mesmo. Mas outras coisas fazem com perfeição. As redes sociais é um avanço extraordinário, não é não? Vocês já imaginaram o quanto tem feito de coisa boa a rede social? Porque é você utilizar a palavra de uma forma extremamente democrática. Ora, os países árabes, houve uma sucessão de libertação de verdadeiras ditaduras através das redes sociais. Vocês não viram? Foram caindo aqueles ditadores e foi se reformulando o mundo através das redes sociais. Mas também pode ser utilizada por fuxico,
para a maledicência, para o boato, para o mal. Tudo nos é lícito. Nós podemos fazer qualquer coisa. Agora, aquilo ali nós devemos fazer? Nós temos o livre-arbítrio para fazer qualquer coisa. A ação é nossa. Agora, nós não podemos barrar uma coisa chamada reação. Consequência. Essa consequência é que é muito dolorosa. Muitas pessoas chegam cegas, nascem sem um olho. E você fica pensando, meu Deus, o que foi? Uma criança tão linda. Tem um olho azul e o outro não nasceu nenhum. Não nasceu, veio cego. Outro é surdo. Vive no silêncio absoluto. Vê as pessoas se comunicando, falando, e ele não tem acesso às ondas sonoras. Nunca ouviu uma música, não sabe o que é uma música. Não consegue, logo ele não consegue também articular palavras, porque a nossa palavra, a fala, ela vem da audição. Nós só falamos porque ouvimos. Então, quem usa mal a sua linguagem, paga severamente por isso. E paga não é por crueldade divina, não, nem por vingança. A lei de Deus não se vinga. A lei de Deus apenas reeduca o sujeito, passando pelo mesmo processo. Então, se você utilizou mal a sua inteligência, vai vir com um problema mental, uma deficiência mental, noutra existência, mas num processo de reeducação, porque nunca mais você passa por aquilo, você vai fazer aquele mal novamente. Advogados, nós temos visto vários casos e casos. Pessoas que utilizaram mal a sua inteligência e produzem e ficam defendendo o criminoso, ficam procurando organizar coisa para se dar bem. Você se dá bem pelo período tão curto da existência. Ele se dá bem aqui, nesses dias assim, se dá bem entre aspas. Ele pode ter muito dinheiro, mas é uma pessoa extremamente infeliz, porque ele sabe que ele é um criminoso. Ele sabe que ele cometeu um crime. E diante de uma pessoa que não tem crime, ele se vê lesionado. Ele sabe que ele é uma pessoa asquerosa, vil. São infelizes. Não conheço um que seja feliz. Um que cometeu o mal e que seja feliz. O bem faz parte da lei natural e da felicidade humana. A felicidade, ela consiste no bem. O Evangelho segundo o Espiritismo, esse Evangelho, que segundo não é um Evangelho que foi criado por Kardec, não. Esse Evangelho aqui, segundo quer dizer sob a interpretação das leis espíritas, trazida pelos espíritos, leis da natureza, como a lei da reencarnação, que não é disseminado, como a lei da comunicabilidade dos espíritos, a lei do amor divino e a lei da justiça perfeita de Deus. O Evangelho, ele traz as mensagens de Jesus, todo o arcabouço moral do cristianismo está aqui. Foi tirada a parte moral. A parte interpretativa, que tinha muitas dissensões, muita briga sobre isso, sobre aquilo, Kardec não colocou. Sabiamente, ele colocou apenas a parte moral dos evangelhos. Está aqui, todas. Interpretadas por ele e pelos espíritos da falange, da equipe do Espírito Verdade. Então, esse livro é uma joia primorosa. A moral do Cristo é tão especial. Outro dia, eu sempre conto isso nas palestras, outro dia eu vi um debate de uma filósofa brasileira, que na época que eu fiz filosofia, e o curso de filosofia da UFPB, ele tinha uma regência marxista, muito marxista,
Essa filósofa brasileira, paulista, chamada Marilena Chaui, era leitura obrigatória nossa. Era ler Marilena Chaui. E eu estava passando a televisão como homem, né? Mulher não, gosta de assistir até as propagandas, adoro as propagandas especialmente. Mas o homem fica assim, ó, tuc, 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 tuc. Eu sou um deles, fico passando aí, Marilena Chaui, eu parei. Aí ela estava apresentando uma filósofa alemã que veio para o Brasil fazer, naquele Café Filosófico, o nome do programa, na TV Cultura. E aí eu achei muito interessante, porque a filósofa começou a falar sobre ética e moral, e ela dizendo que se a ética do Evangelho de Jesus, olha que coisa interessante, Ronaldo, a filósofa que é marxista, materialista, não acreditava em Deus, na cultura dela, no pensamento dela, mas ela, como uma filósofa que entendia do pensamento humano, ela dizia: se a moral dos evangelhos de Jesus fossem aplicadas no mundo, nós já estaríamos extremamente mais adiantados em todos os sentidos. Nós estaríamos vivendo num paraíso, não só o paraíso tecnológico, mas o paraíso de relações humanas. Porque a base do cristianismo é a sua felicidade. Jesus, quando faz aquilo, não, aquilo é para a gente ter sacrifício, não é nada disso. Absolutamente nada. A única coisa que Jesus coloca no Evangelho, de ponta a ponta, desde o primeiro capítulo de Mateus até o último de Atos dos Apóstolos, até do Apocalipse, você vai estudar e vai ler e vai ver ali, Jesus só está preocupado com uma coisa, com a nossa felicidade. A sua felicidade, a minha felicidade. Então ele diz assim: não é possível ser feliz sem adotar isso aqui, porque o ser humano não suporta o mal. E Jesus vai traçar um arcabouço de como nós chegarmos a essa felicidade. Então, na época de Jesus, ele disse há 2000 anos, mas ele já falava numa possibilidade de não haver guerras, porque as pessoas se amavam. E ele deixa um mandamento, ele diz: um mandamento vos deixo, um mandamento apenas vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Quando a gente se ama, a gente zela e vela pelo outro. A gente é capaz de morrer pelo outro, como Jesus morreu por nós. Quando a gente ama, a ideia que nós temos mais próxima é a da família. Quando nós temos o filhinho nasce, quando nasce que você olha para ele, você já fica, quem é pai aqui? Quem é pai e mãe aqui? Mãe e pai. Levanta a mão, assim, só para eu ter uma ideia se eu estou falando no lugar certo. Tudo bem. Quando nós amamos aquele ser que chegou no mundo, e a experiência da maternidade, da paternidade é única. Deus lhe deu um presente divino, um ser diferente de você. Especialmente para as mães, é um coração que bate fora do peito da mãe. Ela é capaz de tudo por aquele menino, até de deseducá-lo, de educá-lo para o mal. Porque quando passar a cabeça só diz sim para o menino, você está educando ele para ser um delinquente. Ele vai achar que o mundo é assim. Mas quando nós dizemos: não, meu filho, não pode fazer isso, tem que dividir com o seu amiguinho, com o seu irmão, dividir. Esse processo da divisão, são valores, não é a instrução da escola. A escola vai instruir, mas a educação é básica, é na nossa casa. E o Evangelho vai dizer mais tarde: o que fizestes com aqueles que eu te coloquei nos braços? Seria uma pergunta do Criador divino: o que fizeste? E muitas vezes nós vemos, quando aquele filho se perdeu, por quê? Porque abusou de todos os caminhos, terminou morrendo jovem, porque achava que tudo aquilo ele podia. Eu posso. E um dia pega uma moto e sai numa carreira desabalada. E eu estive fazendo uma palestra em Bezerros, lá em Pernambuco, e aconteceu na frente do Centro Espírita. Um menino de 18 anos ganhou uma moto do pai. Ele queria uma moto e o pai comprou: quando você completar 18 anos eu lhe dou a moto e a carteira de motorista. Aí o menino andava feito um louco na rua,
E o pai achava aquilo bonito. E aí ele não completou 19 anos. No período de 1 ano, em que ele estava, na frente do centro espírita, a prefeitura botou duas barras de ferro, porque tinha um buraco muito grande, estava cavando ali para botar o negócio do esgotamento desse negócio. E aquele menino vinha, é uma ladeira, ela faz isso assim, na frente do centro espírita era uma ladeira lá. Aí ele, quando passou da ladeira, ele certo de que a prefeitura não tinha feito nada ali, né? Porque a prefeitura estava escavando, com a cavaca botou os dois correm para proteger. Ele deu uma albarroada bem violenta naquele ferro, pegou aqui nessa altura dele aqui, que o ferro era dessa grossura assim, um ferro, eu não consegui levantar, para vocês terem uma ideia. Eu estive na frente do centro, ele conta na história, que tinha acontecido há 1 semana, e eu não consegui levantar aquele ferro. Eu disse, que ferro pesado. Pegou e ele amassou o ferro, ficou um arco assim, o ferro, com a caixa torácica. Vocês imaginam o que aconteceu com ele, né? Ele saiu voando, a moto passou, ele bateu no ferro, aí subiu. Aí ele saiu voando, ainda chegou a 26 metros de distância, na velocidade que ele vinha. Acostumado a vir naquela descida, aí caprichava, né? A velocidade que esse rapaz vinha. Então morreu na hora. E o pai ficou sem aquele tesouro porque não sabia. Então cerceou a vida do rapaz. Aí pergunta, e aí? Quando chega no mundo espiritual, esse pai vai dizer, não, eu vou. Essa mãe, eu quero voltar com ele para educá-lo. Aí você vai ver muitas mães que é dura com o filho. Você não se levanta enquanto você não estudar essa lição todinha. Mas mãe, eu quero jogar bola. Não, nada de jogar bola, estudar. E a gente não entende, né? Deixa o menino jogar. Não, ele tem que estudar. Aquela mãe dura, porque no passado ela fez com aquele mesmo espírito, perdeu a existência. E a existência é um tesouro muito especial. Então é preciso entender o processo da lei divina, como é que ela funciona. E o uso da palavra é o uso sagrado das nossas vidas. Então, quando se coloca como o tema de hoje a maledicência, nós não podemos esquecer que a palavra é luz e que nós não temos o direito de violentar uma coisa que nos foi doada pelo Criador, onde nós conseguimos nos emocionar, onde nós conseguimos nos engrandecer diante daquelas obras, daquelas palavras. E para encerrar, eu vou deixar um poema para vocês, chamado As Duas Faces. Esse poema está no meu primeiro livro, Cantando e Contando Histórias. E eu vi uma história muito tocante, que me tocou profundamente, do escritor Richard Simonetti, que se chamava Duas Faces. E eu coloquei também o nome do poema, As Duas Faces. Diante de pais negligente quanto à educação, duvidando do trabalho de espiritualização, não atento que a criança é a vida e a esperança de um futuro promissor, que hoje nos pede ajuda, para que o adulto acuda contra a violência e a dor. Relembra um caso contado por um grande escritor, que relatou nesse caso a falta que faz o amor. Foi no solo italiano, que um pintor siciliano, artista de nome tal, recebeu a incumbência de pintar toda a existência de Jesus na catedral. E assim ele começou, fez o cenário, as paisagens, muita gente ali posou como grandes personagens. De todas que ali posaram, 2 figuras faltaram. Um era Jesus menino, não encontrou tal pureza, tal inocência e beleza no rosto de algum bambino. A outra era de Judas, mais difícil de encontrar, tinha que ter desespero, traição a despertar, remorso e grande tristeza, de pesada natureza, precisava desse alguém, pois era fiel à arte, e isto fazia parte da sua perfeição também. Numa manhã radiosa, caminhando na cidade, ali na periferia teve tal felicidade, vir assim bela criança, tão repleta de esperança que tocou seu coração, tanta inocência e pureza, plena e cheia de beleza que o encheu de emoção. Chamou os pais e acertou para o pequeno posar, e com perfeição retratou e fez muita gente chorar. Faltava Judas somente,
E assim dali para frente sai procurando o semblante daquele que imaginava que o seu quadro precisava. E o tempo segue adiante. 20 anos se passaram. E o pintor meticuloso ninguém encontrará o certo com aquele olhar maldoso. Até que um dia passava numa taverna e entrava na sua busca sozinho. Quando um bêbado é jogado maltrapilho e maltratado a gritar: vinho, mais vinho! O pintor corre a ajudá-lo, mas assim que o ergueu, é tomado de emoção, que ali mesmo percebeu que aquele homem perdido tinha um semblante contido de crime, de traição, de remorso, de tristeza, de vício e de torpeza, de dor e de solidão. Se propõe a ajudá-lo e o conduz àquela igreja, o ajuda a recompor-se, pede ao padre que o proteja. Depois de alimentado, chama a sala do lado e lhe pede para posar. Explica que há 20 anos tem este quadro nos planos e precisa terminar. Chama-o e mostra o quadro. Mas quando este homem vê, cai num choro convulsivo, sem explicar o porquê. E o pintor preocupado pergunta: filho amado, diga o que está sentindo. E ele chora sem parar. E o pintor pergunta: por que assim está agindo? O homem abraça o pintor, mas continua chorando, como se enorme dor o estivesse devorando. E tenta dizer aos poucos, entre os seus soluços roucos: olhe para mim, olha a cruz. Há anos aqui entrei, ó Deus, fui eu que posei, fui seu menino Jesus. E o pintor, já chorando, se abraça ao desgraçado. Mas ali vira passando o filme tão reprisado da pureza da criança, inocência e esperança, por não se encontrar jamais com Jesus no seu caminho. Acha o vício, a dor, o espinho, perde a vida e perde a paz. Muita paz para vocês. Jesus nos abençoe hoje e sempre. Obrigado. Não preciso não, mas...